Boa tarde. Tá aparecendo? Sim, pode iniciar, por favor. Bom, eu não sou aluna da matéria, mas sou bolsista do professor Crisólogo e vim falar sobre a avaliação dos parâmetros físico-químicos do leite bovino. Segundo os dados da Federação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o agronegócio foi responsável por cerca de 21,4% do produto interno bruto, o PIB, do país em 2019, o que equivale a cerca de 1,55 trilhão. O consumo de leite per capita registra-se alta de 50% em 2019. O leite é um alimento essencial na alimentação humana, que está presente desde o início das nossas vidas até adulto, né, consome o leite. Essa tabela aqui demonstra o crescimento da produção leiteira desde o ano de 1997 até 2018. Eu destaquei aqui o Nordeste, porque a taxa de crescimento, comparando com outros estados, como Norte e Sul, é bem inferior, com a taxa de 2,8% ao ano. Quando se fala de qualidade de leite, de sólidos, temos que estar atento à questão de nutrição, genética e ambiente, que vai influenciar os sólidos do leite. A composição do leite. O leite, cerca de 83% até 84% é água, e o restante é sólidos totais, né? Então, nesses sólidos são a gordura, que vamos dizer, é o principal do leite, o que a indústria mais dá valor. Em seguida, a proteína dividida em caseína e a proteína do soro, que também é chamada como soroproteína. A caseína é cerca de 80% da proteína total e 20% da proteína total está o soro proteinado, onde as principais são beta-lactoglobina e alfa-lactoalbumina. A lactose é importante relembrar que ela é a única fonte que é encontrada na natureza através do leite. Os minerais, os teores de minerais vão ser influenciados conforme a raça e indivíduo animal, estágio da lactação, alimentação, ocorrência de mastite ou estação do ano. A normativa vigente do MAPA, a número 55, predomina a média de gordura de 3%, proteína 2,9%, lactose 4,3% e sólidos não gordurosos 8,4% e sólidos totais 11,4%. Como eu falei no início, nesse slide, fatores como a genética podem interferir, como o teor de manteiga, o teor de gordura, como a gente tem a raça conhecida popularmente como a raça manteigueira, que é a GS, com quase chegando 5,5% de gordura na sua composição do leite. Essas tabelas aqui demonstra a normativa vigente, que é CPP, que é conhecida como CBT, que hoje é CPP, que significa contagem padrão em placas, que denomina 300 mil unidades formadoras de colônia por ml, CCS, que é contagem de células somática de 500 mil células por ml. Um animal sadio tem o nível de CCS de 200 mil células por ml. Já aqui em questão da Embrapa, gado de leite, fala que a CPP no leite de rebanho, o aceitável é de 5 mil a 10 mil. Já o ruim é acima de 10 mil.
Nessa outra tabela, fala sobre as alterações na composição média do leite associadas à mastite e à alta contagem de células somáticas, onde demonstra que animais com alto teor de CCS, altos níveis de CCS, têm uma queda nos sólidos não gordurosos, como aí vem na gordura, na lactose, proteína total. Professor, se o senhor quiser complementar também, ou a turma querer perguntar, interagir, pode ficar à vontade, viu? Certo, Cíntia. Continua no final, a gente faz o comentário. Tá. Bom, aqui alguns agentes que podem ser isolados na cultura microbiana de animais com mastite. Agentes contagiosos, agentes ambientais, gram positivo e gram negativo, Staphylococcus não aureus e outros agentes. Eu vou enfatizar 2 agentes aqui onde eu vi com maior decorrência, principalmente quando eu fiz o meu estágio, o Staphylococcus aureus, que ele é uma bactéria que não, vamos dizer que ele não tem uma eficiência muito boa em questão de cura. A questão de a probabilidade desse animal ficar livre da bactéria é muito, muito baixa. Para você conseguir que esse animal tenha um resultado bom com o uso de antibióticos, eu vou ter que pegar na fase bem inicial, porque a Staphylococcus aureus ela cria na glândula mamária ele cria um biofloco e cria um abscesso. Eu posso tratar esse animal com antibiótico, só que eu vou, consequentemente, eu não consigo tratar a bactéria. Eu vou conseguir tratar os casos clínicos. Mas se eu pegar no início da mastite, pode ser que eu tenha um sucesso, mas vai depender se for um animal que esteja na primeira lactação, dependendo do manejo alimentar, entre outras coisas, né? Já a Staphylococcus agalactius foi uma das primeiras bactérias encontrada como causadora da mastite. Ela tem uma certa resistência à penicilina, então é uma coisa que hoje tem menos casos. Aqui algumas ferramentas utilizadas no monitoramento de qualidade do leite. Esse aparelhozinho A é o que a gente usa no laboratório da UNEAL. Esse Smart Lab é da Enfarma, que você pode fazer o teste com placas. E esse aparelhinho C, que é o Vlut, que possui sensores que enviam informações para... Deixa eu ver aqui. Que envia informações para um servidor remoto com acesso a laticínios e produtores. Esse Volute é o que está hoje na produção leiteira 4.0. Ele manda as informações, ele vê... no caso, a gente usa régua. Já o Volute, não. Ele já faz a pesagem do volume de leite, a questão da temperatura do tanque, e outra é as coleiras da Calmed, onde pode ser monitorado a reprodução, a saúde e a produção desses animais. Essa foto aqui é mostrando mais ou menos como é um gráfico de um animal lá da fazenda, onde teve um ócio, quer dizer, a oscilação das atividades, tanto da reprodução, a saúde e a produção. Esse azulzinho não teve uma média padrão, então você pode observar quando esse animal está com ruminação baixa, a ofegação, tendo assim um parâmetro para você servir como um alerta.
Aqui é um gráfico falando de uma pesquisa feita com os dados de 2018 a 2021, realizada pelo nosso grupo de pesquisa, onde demonstra o teor de gordura de 5 propriedades durante o período seco e o período chuvoso, conforme a instrução normativa número 55, fala que o teor de gordura é 3%. Pode observar que teve algumas fazendas, como a fazenda no B, C e a E, que não mantiveram um padrão conforme o exigido da normativa. Podemos observar também que, comparando entre uma com a outra, elas não tiveram um padrão de produção, né? O teor de proteína do leite, segundo a instrução normativa vigente, é de 2,9%. A fazenda B, C e a fazenda B e C não mantiveram um padrão conforme a instrução normativa. Já no teor de lactose, o que predomina é 4,3%. As fazendas tiveram um padrão ótimo. Só a fazenda B, que não teve um padrão conforme a média, a fazenda B e C, mas foi muito baixa a questão de eles conseguir estar conforme a normativa. O que seria um leite de qualidade? Com alto valor nutricional, baixa contaminação microbiana e ausência de bactérias nocivas para a saúde humana, livre de adulteração, livre de sedimentos, livre de substância tóxica ou de outros contaminantes químicos. Aqui é um vídeo que eu vou passar rapidinho ele. O leite está presente em nossa vida desde criança e é o alimento que nos faz crescer e desenvolver saudavelmente. Mas será que conhecemos a importância do leite e de seus derivados para nós e para a economia do país? Será que sabemos a extensão da sua presença? Mais do que alimentar o ser humano, o leite e seus derivados, como a manteiga, o requeijão, o iogurte e o queijo, fazem a gente se desenvolver e o Brasil também. 99% dos 5.570 municípios brasileiros são produtores de leite. São mais de 1 milhão de produtores nacionais, a maioria de agricultura familiar. Somos o terceiro maior produtor de leite do mundo e produzimos mais de 34 bilhões de litros por ano, sempre com respeito ao meio ambiente e bem-estar animal. O leite é fonte de nutrientes, sabor e renda. Movimenta mais de 100 bilhões de reais ao ano, gerando mais de 4 milhões de empregos no campo e indústria. São pessoas que retiram do leite o sustento da família e geram riqueza para a sua cidade, seu estado e nosso país. Uma dedicação em tempo integral para que possamos tomar o nosso leite, comer uma fatia de queijo, um iogurte com cereais ou um pão quentinho com manteiga todas as manhãs. O leite e seus derivados são fonte de proteínas, vitaminas e minerais para a população, de empregos para a sociedade e desenvolvimento para o Brasil. Leite e derivados, alimentos que fazem o Brasil crescer. Pronto. Obrigada. Pronto, pessoal, nós observamos aí algumas características muito importantes, né, da composição química do leite, né? Então, a Cíntia, ela trouxe uma síntese das principais propriedades químicas, poderíamos dizer, e também referentes à qualidade, né? Quando a gente fala qualidade do leite, a gente está falando
primeiramente, da composição química. Um leite que tem baixo teor de proteína, baixo teor de lactose, caseína a gente não tem contado aí, mas gordura também, se está muito baixo, porque na gordura nós temos algumas vitaminas também lipoproteicas, então nós estamos falando da parte nutricional. Nós temos também aí as características que a Cíntia trouxe da parte microbiológica, tá? Então, a microbiologia do leite que vai nos garantir a existência ou não de higiene, né? Bom, boa tarde a todos, me chamo Eric Cavalcante, não sou aluno da matéria em si, porém desenvolvo trabalho para o professor na condição de bolsista. Eu vou falar um pouco para vocês sobre o queijo Minas e a sua produção. Eu pensei na questão de uma introdução, que é um ponto que vale salientar, que é a questão do leite em si, que o leite, ele basicamente ele é uma secreção da glândula mamária dos mamíferos, sua composição nutricional bastante rica e é indispensável à alimentação infantil humana e, posteriormente, das crias dos animais, pois contém componentes importantes para uma dieta saudável, como proteínas, cálcio, apresentam alta perecibilidade, tanto química, pelos efeitos de oxidação, quanto biológica, pela atuação dos seus micro-organismos. Entre os vários derivados de leite, o queijo é um dos principais produtos, tendo uma alta demanda de consumo, e é um concentrado proteico gorduroso, cuja obtenção é feita mediante a coagulação do leite, posteriormente a retirada do soro. A fabricação do queijo ela é uma arte em si, e independente do seu grau de industrialização ou do nível tecnológico, ela requer que a pessoa que faça, que no caso o queijeiro, ele, tem uma dedicação e tem os cuidados em cada etapa de produção para a obtenção de um bom produto final. Em relação ao queijo Minas, ele encontra-se entre os queijos mais consumidos no Brasil, apresentando uma massa crua, coloração esbranquiçada, consistência mole, a textura fechada. Normalmente ele é vendido numa forma cilíndrica, com o peso variando em torno de 500 gramas a 5 quilos. O queijo acabado ele apresenta em média a seguinte composição: uma variação entre 55% a 58% de umidade, entre 17% e 20% de gordura, e o teor de sal tem uma variação entre 1,4 e 1,6 teor de sal. Muito obrigado por ter passado, eu vou te falando para não ficar perdido. Como foi falado, ele tem um alto teor de umidade, a massa branca com consistência mole, formato cilíndrico, peso entre 300 e 5 quilos. Tem um sabor suave, levemente ácido, é bastante perecível, não é maturado e a sua validade é curta, numa periculosidade de 8 a 10 dias. Cíntia, pode passar, por favor? Pronto. Na fabricação, a gente vê aqui, pode visualizar no slide os utensílios que são utilizados. Eu pesquisei e achei de uma maneira, fiz um apanhado geral para tentar passar para vocês de uma forma mais didática e prática. Aqui podemos visualizar um tanque de aço inoxidável, uma cuba também inoxidável, um fogão industrial, podendo ser até mesmo doméstico de 4 ou 2 bocas. Pode passar, gente, por favor. Ainda seguindo com os utensílios, aqui a gente pode ver que tem umas liras horizontais, espátulas e as facas de aço inoxidável. Pode passar assim, já. Seguindo ainda com os utensílios, aqui a gente pode ver uma pá de aço inoxidável, um coador de tela fina para o leite, forma de plástico cilíndricas, bandeja de aço inoxidável, termômetro de mercúrio. Pode passar, sim. No caso aqui, os ingredientes na fabricação, no caso o bem principal, que é o fornecedor da matéria, que é o queijo, é o leite. Tem um fermento lático, que é opcional, o cloreto de cálcio,
que também é opcional, no caso de não tê-lo, o coalho líquido e o sal opcional, variando assim o gosto da produção e de quem vai obter o produto. Em observação que o leite utilizado ele deve ser sempre de boa qualidade. Sim, próximo. Bom, pessoal, ainda falando da questão da fabricação, aqui vocês podem ver nesse fluxograma de processo aí, nesse primeiro tópico em laranja, está a parte da pasteurização. Como se dá essa pasteurização? Como é que ela é feita? Porque o fato do leite ser um alimento nutritivo, mas ele também é suscetível à contaminação por micro-organismos, que pode ocasionar ainda efeitos no queijo e principalmente causar doenças por esses motivos. Antes de iniciar a fabricação do queijo, é sempre necessário fazer sua pasteurização. A pasteurização ela é uma forma de garantir que o leite esteja isento de micro-organismos contaminantes e prejudiciais à saúde, como bactérias ou fungos. Como durante a pasteurização também ocorre a destruição de micro-organismos favoráveis à produção do queijo, é preciso repor essa perca por meio da adição do fermento. A realização da pasteurização exige muitos cuidados higiênicos para evitar a recontaminação do leite. Ela pode ser feita em dois processos, o lento e o rápido. A pasteurização em si lenta, ela é feita aquecendo-se o leite até mais ou menos uns 65 graus, mantendo essa temperatura por mais ou menos uns 25 a 30 minutos e, ao mesmo tempo, resfriando ele em seguida até 34 graus, que é a temperatura necessária para a obtenção do queijo. O processo caseiro pode ser feito numa panela, em banho-maria, para garantir o maior volume. No caso, o volume de leite recomendável na aquisição da pasteurizados, de placas a qual o leite deve ser aquecido a temperatura de 72 graus a 75 graus durante 12 a 15 segundos, sendo imediatamente resfriados a 34 graus. Cíntia, tu volta, por favor. Pode voltar para o primeiro, não o outro. O anterior. Isso, ainda aí. Quando eu coisar, eu peço passar, por favor. Aí, em relação a gente pode ver em verde aí, é o preparo do leite para coagulação. Nessa etapa, é feito o procedimento necessário para coagular a caseína, que é a proteína do leite, dando origem, assim, à massa do queijo, que no caso vai ser a coalhada. Ainda falando do preparo de coagulação, tem a adição a gente pode ver a adição de ingredientes, que é o fermento lácteo, o cloreto de cálcio e o coalho. Em relação ao fermento, o fermento ele é uma cultura láctea selecionada que deve ser adicionada ao leite para a fabricação dos queijos. E o fermento em si ele possui algumas finalidades. Produzir o ácido lácteo, consequentemente reduzindo o crescimento de micro-organismos indesejáveis, que pode ocorrer pela diminuição do pH, desenvolver uma pequena acidez, que aumentará o poder de coagulação do coalho, e melhorar a consistência do coágulo, auxiliando na etapa de retirada do soro. Ainda falando do preparo do fermento, pelo que eu pesquisei, no mercado existem vários tipos de fermentos que podem ser adicionados diretamente ao tanque de fabricação dos queijos, conhecidos como cultura, para grandes produções, ou até mesmo para uma simples produção, que ele também seja eficiente. Mas um ponto a ser observado é que ele requer um cuidado com a higiene para evitar defeitos no queijo, como a presença de coliformes fecais, que causam molhaduras, no caso que são aqueles buracos no queijo, e a alteração do sabor. E a coagulação do leite, ela varia em torno de 40 minutos após a adição dos ingredientes. Cíntia, pode passar, gentileza. Em relação ao tratamento da massa, a gente pode ver aí que tem um ponto de corte da massa. E nessa primeira etapa, que a gente também pode selecionar como repicagem, nessa etapa é feita a ativação do fermento, obtendo-se a cultura mãe, que é a cultura de estoque, a qual será preparado o fermento a ser utilizado na produção. Nessa etapa é necessário ter uma geladeira
de uma pequena quantidade de leite de fermento, de um frasco de vidro com tampa. É essencial esterilizar o frasco para não haver nenhuma questão de problemas futuros. Nessa segunda etapa do preparo, o fermento a ser utilizado na coagulação. Essa quantidade de fermento é preparada e corresponde a cerca de 1% a 1,5% do leite utilizado na fabricação do queijo. Por exemplo, no caso, para 100 litros de leite, é feito separa 1 litro, que corresponde a esse 1%. E também tem que esterilizar durante 30 minutos no banho-maria, depois esfriar a 25 graus, temperatura ambiente. Falando em relação à parte do cloreto de cálcio, a adição do cloreto de cálcio é necessária para aumentar o teor de cálcio solúvel no leite, pois assim é existente naturalmente e fica disponível quando o leite é pasteurizado. Se o cloreto de cálcio não for adicionado, a coagulação demorará e ela vai se tornar um pouco incompleta. Além disso, ele também vai perder um pouco da elasticidade da massa do queijo. Em relação ao coalho, o coalho é o agente que vai promover a coagulação do leite, formando a massa do queijo. Esse método é denominado de coagulação enzimática, pois o coagulante é formado por uma enzima, que é uma proteína com as suas propriedades específicas. A quantidade de coalho a ser adicionada é fornecida no caso, a pessoa que está fazendo o queijo. Ela pode observar a variância do ponto. Ainda falando em relação à coagulação do leite, que ele se dá início após a adição do coalho. Em geral, o tempo ele pode ocorrer entre 30 minutos e 50 minutos. O ideal é que a coagulação seja feita em um recipiente de aço inoxidável por causa da facilidade de limpeza e por ser um material inerte. Em relação ao tratamento da massa, ainda, ao final da coagulação, se determina pela identificação do ponto de corte e da coalhada. Nesse ponto, a massa sofrerá a fragmentação, com esse objetivo a ser promovida a retirada do soro. É importante observar esse ponto, pois se a massa for cortada antes do tempo, perderá caseína e gordura, o que pode ser observado isso no soro, quando o soro fica um pouco leitoso, acho, esbranquiçado, acho que essa é a palavra. Como se for praticado o corte correto, o soro apresenta um aspecto mais verde amarelado e o ponto de corte vai ser perfeito. Em relação ao ponto de corte, necessita de um auxílio de uma espátula ou até mesmo uma faca. Deve ser feito um corte na massa, introduzir a massa e forçar para cima da região do corte. Se correr a formação de fenda ou uma fragmentação, a massa estará pronta para o devido corte. Uma vez que observado esse ponto de corte, deve-se iniciar a operação do corte. Em azul, a gente pode ver essa parte da agitação. A parte da agitação, ela consiste em um aquecimento da massa com o objetivo de promover a retirada do soro. Agitar os cubos em questão de 1 minuto, deixá-los em repouso durante 3 minutos, repetir essa ação durante 30 minutos, no caso aproximadamente 30 vezes. Você pode passar, por favor? Bom, em relação ao corte, ainda falando do corte, é feito com a lira, que a gente viu na parte dos utensílios no começo, que ele é formado por lâminas ou fios cortantes, disposto paralelamente e com as suas distâncias iguais. Para não ser, no caso, na hora do corte, é necessário que os cubos que sejam cortados, eles tenham um tamanho bem aproximado, para que a retirada do soro seja bem homogênea. Caso contrário, há um risco de perder a qualidade do produto e a fragmentação irregular, perdendo assim o rendimento e um queijo defeituoso. Ainda falando da agitação,
em relação ao queijo Minas Frescal, tem como essa característica de alta umidade, portanto, a agitação ela é obrigatória e tem que ser realizada de tal forma que preserve essa característica. Em relação à enformagem, no caso, a enformagem é necessária para dar o queijo a sua característica principal, que é o seu formato. Para esse procedimento pode ser usado forma de plásticos, que são ideais e permitem o fácil manuseio, questão de limpeza, tem um formato redondo, furos no fundo, do tipo como se fosse uma peneira, ou até mesmo um coador, e permite a saída do soro. Geralmente não se usa um dessourador, porque isso vai perder as propriedades do queijo, na produção de queijo. Também é necessário prensar esse tipo de queijo por causa da sua taxa elevada de umidade. Como é um queijo de um aspecto mole, se você, de repente, der uma leve pressão nele, ele vai deformar e perder sua consistência. Em relação à salga, o sal geralmente dá o toque, né, no desenvolvimento de sabor e também controla a umidade e a conservação do produto. Na questão da salga, geralmente na produção do queijo Minas Frescal, é realizada a salga chamada salga seca. E o que é essa salga seca? É que ela consiste em aplicar o sal na superfície do queijo enformado, passando 30 minutos, mais ou menos. Quando for feita a viragem, aplica sal na outra superfície. Existindo também outra forma de salgar o queijo, que é pela salga na massa, que consiste em aplicar o sal após a retirada do soro. Porém, deve-se tomar um devido cuidado para não formar um soro leitoso que vá aparecer meio danoso ao queijo, ou pode salgar demais a massa. Em relação à embalagem e armazenamento, é recomendável que os queijos sejam sempre armazenados sobre refrigeração. Alguns tipos de queijos, como o parmesão, têm uma espécie de casca muito densa ou dura, e eles dispensam o uso de embalagens. Mas para esse queijo específico, que é o frescal, que ele tem uma casca macia, é necessário que seja utilizado embalagens protetoras. Geralmente o queijo Minas Frescal ele é embalado em sacos plásticos, amarrados com um barbante ou arame. Nesse tipo de queijo é comum a presença de soro na embalagem decorrente do seu alto teor de umidade, pelo que se foi visto. Cíntia, pode passar, por favor? Aqui só umas considerações, volta, por favor, sim. São as considerações finais, que são os aspectos, os impactos ambientais. Pelo que eu vi, eu separei essa parte aí, que fala que durante todas as etapas de produção do setor de laticínios são gerados aspectos ambientais inerentes ao processo industrial. E esses aspectos são, em sua maioria, os efluentes líquidos industriais, resíduos sólidos e emissões atmosféricas, que, sem o devido controle de mitigação, possuem um potencial de geração de impactos ambientais associados à sua atividade. Pode passar, Cíntia, por favor. Pronto, então, obrigado. Tá aí uma foto das pipetas de coleta do nosso trabalho. Obrigado a todos. Cura. Eita, que tá. Bom, o queijo meia cura é conhecido também como Minas curado ou Minas padrão. É um queijo mais tradicional das fazendas, porque ele tem várias maneiras de se fabricar em certos campos. Aí fica meio complicado de selecionar só um e dizer que tem várias maneiras de sua fabricação devido a alguns ambientes. Bom, o queijo Minas, o meia cura, ele é mais seco que o Minas Fiscal. O sabor dele é suave, o aroma é fresco, textura fina com poucas e pequenas honduras, lisas e regulares. Na fabricação dele, os ingredientes são o leite pasteurizado, fermento láctico, coalho,
coalho e sal. Na produção, ocorre coalhar o leite, que ele é feito com leite cru, né? Vai correr o processo de pasteurização. Pasteuriza o leite na temperatura de 63 a 65 graus Celsius por 30 minutos. Resfria até atingir uma temperatura entre 33 a 37 graus Celsius. Adiciona o fermento láctico à proporção de 1% e mistura bem. Aí adiciona o coalho, de acordo com a recomendação do fabricante, mistura bem também. Deixa em repouso por uns 40 a 45 minutos até completar a coagulação dele. Verifica o ponto da coalhada. Aí faz um pequeno corte em cubos, no sentido vertical e horizontal, utilizando uma faca ou um par de livras. Vira a massa lentamente, utilizando uma pá, e deixa em repouso por 2 minutos. Agita a massa por 5 minutos e deixa em repouso por 2 minutos. Continua o processo até completar a retirada do soro por 20 minutos. Retira um terço do soro e acrescenta lentamente a mesma quantidade de água quente a 65 graus Celsius. E fazer a pressagem da massa ainda na vasilha e colocar na massa nas formas com dessorador. Vai imprensar, no caso. Coloca as formas na prensa, utilizando de 5 a 10 vezes o peso dos queijos. Após isso, retira o queijo da forma após uns 30 minutos. Corta áspera e passa sal em toda a superfície do queijo, que seria entre 3 colheres de sopa a 50 gramas de sal, que é um processo de como fosse... esqueci o nomezinho que se utiliza. É a salga do queijo normal, que faz no coalho a mesma coisa. Então é isso. Aí volta o queijo para a forma, coloca na prensa com pesos por 2 horas ou mais. E após 24 horas, retira o queijo da forma e leva para a cura. Que vai virar um queijo diariamente. Tem que virar esse queijo diariamente com o processo da cura. Ele vai ficar nessa sala, lá curando de volta por 6 a 8 dias, porque não leva muito tempo esse queijo. Aí tem que lavar ele, o queijo, e deixar escorrer, porque é para sair o soro ainda, se tiver. Embala ele. De obra, maiores cuidados, e com isso também vai aumentando o valor comercial. Eu sou Giovana. Vou falar um pouco agora sobre o queijo mozzarella. O queijo mozzarella, ele nasceu de um embate entre os leites de vaca e búfala. Ele foi como um confronto entre as normas. E ele é italiano, de origem italiana, mas também acabou se tornando brasileiro. Na Itália, ele é um queijo feito de leite de búfala. E apesar do Brasil ele também ter um rebanho de búfala, o queijo aqui no Brasil se popularizou mesmo a partir do leite de vaca. Isso foi como um dos derivados lácteos que foram bem distintos entre um e outro. O queijo mozzarella, ele tem também um embate na ortografia dele, se é mozzarella ou mussarela. Mozzarella refere-se à origem dele italiano, que é um queijo de origem do país europeu. E de acordo com o vocabulário da língua portuguesa aqui no Brasil, o termo ficou correto para ser mussarela,
Então, mozzarella é mussarela. O queijo mozzarella, ele é caracterizado por ser um queijo com fibras que podem ser alongadas consideravelmente, formando filamentos superiores a 1 metro. A massa é moldada em diversos formatos. Lá na Itália, ele não tem um formato certo. Ele pode ser traçado, ele pode ser em bolotas. E depois de resfriada, guarda em a forma que lhe foi dada. O queijo mozzarella, ele é vendido em bolotas ou traçados, como eu falei. E já a mussarela, fabricada no Brasil, ela é fatiável e, portanto, deve conter menos gordura e umidade, além de não ter um aspecto tão fibroso. Aqui dá para a gente ter uma imagem que é o queijo mussarela, aqui no Brasil fatiado, e do queijo mozzarella italiano. Percebe-se que o italiano ele é mais esbranquiçento. E o mozzarella ele tem mais gordura, porque é feito do leite de búfala. Por que a vaca venceu a búfala? Não é só no Brasil que o queijo da vaca ganhou a notoriedade. Nos Estados Unidos também, por ele ser fatiável, lá eles podem chamar queijo de pizza. Aqui no Brasil também eles são conhecidos como queijo de pizza. Muita gente conhece como queijo de pizza e não como mussarela. E lá nos Estados Unidos, eles também são em formato de palitos, bolinhas, queijos que são servidos como aperitivos. E a grande razão da popularização desse tipo é porque as vacas produzem muito mais leite que as búfalas. E para a indústria, né, fica mais prático produzir esse derivado lácteo. Aqui temos uma tabela onde mostra a produção média diária de leite por espécie, percentual médio sólidos e gordura. Como vocês estão vendo aqui, o animal da vaca holandesa. A vaca holandesa ela produz diariamente de 22 a 30 litros. Tem propriedades por aí que chega a passar disso, como dizer, chega a 40 litros por dia. Tem de minerais e proteínas 11,8%. De gordura chega a 3,3%. Já a vaca Jersey, ela pode produzir de 16 a 25 litros diário, tendo 12% a 14% de minerais e proteínas e de gordura chegando a 4%. Já na búfala, ela produz de 5 a 12 litros por dia. Tem um percentual de 14 a 16% de minerais e proteínas e a gordura pode chegar a 8%. Então, já aqui, observa-se já que o leite da búfala, ela não tem toda essa produção. A produção dela é baixa, mas que ela tem um percentual de minerais e gordura maior do que da vaca. O percentual dela chega a 16% de proteína e minerais. A mesma coisa da gordura, ela tem mais gordura do que a da vaca. Tem a cabra, que ela produz de 3 a 8 litros diário, chega a 12%, a 12 a 14% de minerais e proteínas, e de gordura de 3,5 a 5,5%. Então, o queijo mozzarella é um queijo mais consumido em restaurantes, hotéis e padarias como matéria-prima para a produção de outros alimentos, agregando mais sabor e interesse ao público de que consome, né? E além dele, não é apenas o sabor e nem as calorias que ele tem. Ele tem cálcio
E é um queijo que oferece uma variedade de benefícios à saúde. O queijo mussarela, ele é uma fonte de biotina, que é também chamada de vitamina B7, é fonte de riboflavina, que é rico em vitamina B2, ajuda o corpo a combater várias doenças e problemas, como ataque de enxaqueca, anemia. É rico em vitamina B12, é uma das causas que torna o queijo mussarela como mais opção. É porque ele é muito rico em vitamina B12, que é um nutriente especial para participação como coenzima no metabolismo de ácidos graxos. Ele é rico em B3 ou niacina, que tem um papel fundamental na transformação de gordura em energia no corpo humano, né? Ele tem um fortalecimento bom para os ossos, por conta da quantidade de cálcio. Ele é muito rico em cálcio, não só em cálcio, mas também é uma fonte de proteína, de fósforo, potássio, zinco. E o queijo mussarela, ele segue com procedimentos na produção que envolve a utilização do leite cru, que é o que pode trazer uma melhor características a esse queijo, que é uma função de não desnaturação das proteínas do soro e da presença das límpases naturais, por ser um leite cru, né? E dando um produto firme, com maior consistência e mais sabor, mas também pode trazer grande risco de contaminação, como estufamento por coliformes e de contaminação por patogênicos, que geralmente não são eliminados pela filagem. E é isso, obrigada. Ok, muito bem, Giovana, obrigado pela apresentação. Seu material é muito rico, ficou muito bom. A gente viu a Giovana falando aí Obrigada, sobre o professora. queijo mozzarella, né? E trouxe a origem mozzarella e mussarela, essa, essa dupla palavra aí no italiano e no português, e o processo que é praticamente igual, mas aqui a gente, como não tem tradição de queijo maturado, mozzarella seria um queijo de cura inicial, né? Então, mozzarella passa por um processo de cura que vai até um mês, mais ou menos, né? De 3 a 4, 5 semanas. Então, já é um processo de meia ou de curta cura. Ele precisa de uma cura em uma área que tem uma temperatura baixa. Giovana, você viu esse processo de cura do mussarela ou não? Vi, foi com o melhoramento da tecnologia, né, que ele veio ter o processamento de cura, não é isso? Isso. Porque aí, quando o queijo é feito inicialmente, ele é um queijo que tem um sabor não muito sem graça, né? Meio sem graça. Então, esse processo de cura de um mês, ele vai trazer um sabor mais apurado. Ele vai perder um pouco de umidade e vai trazer um sabor mais apurado, um sabor mais forte, né? Então, por isso o sabor da pizza, por exemplo, que tem o mussarela é diferente daquela pizza que tem um queijo coalho, por exemplo, né? Embora eu prefira o queijo coalho, porque é menos gorduroso, mas o sabor realmente são diferentes. E aí saiu do mesmo leite, né? Do mesmo Um processo. dos motivos, inclusive, professor, dando licença aí, um dos motivos de o queijo mussarela ser mais consumido no Brasil, aqui no Brasil, foi por Uhum. conta da gordura dele, que ele é menos gorduroso. Uhum. Isso. Então, ele é menos gorduroso que outros queijos que têm um processo de produção mais seco, né? Concentra mais a gordura. Então, ele realmente é menos gorduroso. Você viu falando sobre a filagem também ou não? O processo de filagem. Vi, mas não encontrei muito conteúdo não sobre a filagem. Ok.
Porque o mussarela ele já passa por um semicozimento, né? E depois a massa ela é esticada, afilada para poder depois ser informada. Então é um processo já diferenciado. Ok. Quem é a próxima apresentação é a Josiana, né? Isso, Josiana? professor. Já vou colocar aqui para apresentar. Ok. Pronto, Giovana. Obrigado, viu? Ficou ótimo sua apresentação. Denise também. Nada, E Eric, professor, vou sim, ter que sair. são profissionais. Hein? Professor, eu vou ter que sair agora, que de 5h30 eu vou ter que levar minha mãe na cidade ali. Tá ok. Mas eu vou assistir a apresentação do Joséana. Tá ok. Josiane, quando quiser, pode começar. Já está aparecendo aqui. Beleza, professor. Deixa eu Deu um só. F5. Deu um F5. Oi. Estão ouvindo aí F5. direitinho? Sim, sim. Aperta o F5 aí que já vai direto. Estão Isso. vendo, né? Certo. Sim, pode começar. Boa tarde, novamente. Eu vou dar continuidade à apresentação sobre a produção dos queijos. O queijo que eu vou falar é o queijo coalho. O trabalho está sendo apresentado pela matéria de Tecnologia de Produtos Animais 2, ministrado pelo professor Crisólogo, e o trabalho referente ao queijo coalho vai ser apresentado por mim, Joséane, certo? De início, eu trouxe aqui uma introduçãozinha breve sobre esse queijo, que, embora não haja ainda um consenso do ano exato em que o queijo coalho teria surgido, pesquisadores indicam que o queijo existe há pelo menos 150 anos. No sertão nordestino, era comum boiadeiros fazerem longas viagens carregando consigo insumos para enfrentar muitas horas pelo caminho e costumavam transportar o leite em bolsas de couro produzidas com estômagos de boi, ruminantes, né? O tempo de viagem somado ao calor permitiram que as enzimas digestivas do tecido bovino causassem uma reação química, coagulando o leite e o transformando em uma pasta. A gente inicia a produção do queijo, todos os queijos, né, com a recepção do leite na plataforma. Essa recepção, se não for diretamente da ordenha, o leite ele tem que ser refrigerado a temperatura de 12 graus Celsius e pasteurizado a temperatura de 62 a 65 graus Celsius durante 30 minutos. Antes desse processo, é importante também ele ser filtrado para livrar de impurezas que venham a acometê-lo durante o processo de ordenha. Aí sim, passar pela pasteurização e ser resfriado em a temperatura de 32 graus a 35 graus Celsius em tanques de encamisados com circulação de água fria ou em tachos de banho-maria. Aqui eu trouxe uma imagem do tanque encamisado, que é essa daqui que a gente pode ver de 30 minutos. Lembrando que tem a pasteurização lenta, que é essa daqui, e a pasteurização rápida, que ela se dá com a temperatura de 72 graus Celsius durante 15 minutos. E também a pasteurização rápida ela é feita utilizando o pasteurizador de placas, que é essa segunda imagem aqui que a gente pode observar. Dando continuidade à produção, vem a adição dos ingredientes, que é o fermento, o cloreto de cálcio e o coalho. A adição do fermento e o cloreto de cálcio ela é opcional. Porém, a quantidade do fermento depende do tipo da cultura a ser utilizada e das instruções do fabricante. Já o cloreto de cálcio é recomendado que seja adicionado 40 ml para cada 100 litros de leite. Vale salientar que o coalho tem que ser o último produto adicionado. O coalho, como já falaram aí em apresentações anteriores, ele é uma mistura de enzimas
proveniente justamente do estômago de ruminantes, a quimosina, acho que é assim que se pronuncia, se eu não esteja errada. E tem outras também que eu não me recordo, mas tem a quimosina e tem outras que também é retirado do estômago de ruminantes e do animal também do porco, que não é um ruminante, é um monogástrico, que é dado como outro nome. E aí vem a coagulação e o corte da coalhada. É importante nessa fase fazer a dessoragem e deixar o leite em repouso durante 40 a 60 minutos para a formação da coalhada. E quando a coalhada estiver no ponto de corte, firme e brilhante, romper a coalhada com liras, como o professor já citou aí também, se eu não me engano foi na apresentação de Eric, essas dimensões de tamanhos, ela tem que ser de 1,5 a 2 centímetros. As liras são essas daí, como a gente pode observar, não sei se dá para ver o cursor mostrando, e utilizar a lira vertical e horizontal e deixar em repouso novamente de 3 a 5 minutos. E aí vem a mexedura. Tem que realizar essa mexedura lentamente, com o garfo ou pá, aumentando ligeiramente a velocidade à medida que os grãos forem se agrupando durante 10 a 20 minutos. Deixar repousar novamente até que toda a massa se deposite no fundo do tanque. E então vem o cozimento da massa, que é aquecer a massa em tanque encamisado até a temperatura de 45 a 55 graus Celsius, agitando sempre os grãos a ficarem consistentes. O ponto da massa pode ser determinado, comprimindo um pouco da massa na mão até formar um aglomerado. Está no ponto quando esse aglomerado se quebrar sob a pressão dos dedos e formar pequenos grãos que se desagregam com a facilidade. A gente pode observar aqui nessa imagem que eu coloquei para ficar de fácil entendimento as imagens, né? Até que seria difícil a gente imaginar. E então vem a salga e a enformagem. Retirar todo o soro restante, que seria a segunda dessoragem. Adicionar o sal dissolvido em soro à massa, com o meximento constante para a desagregação dos grãos. E a quantidade do sal tem que ser de 1% a 2% do volume do leite. E então colocar a massa em formas cilíndricas ou retangulares, preferencialmente de material plástico, forradas com dessoradores. Lembrando que eu dei uma escorregada aí, a primeira dessoragem ela acontece nessa etapa aqui, antes de aquecer a massa. E a segunda vai acontecer depois, como eu já falei. Enfim, dando continuidade, vem a prensagem e a viragem. A prensagem deve ser realizada em prensas manuais, individuais ou coletivas, e após um tempo pré-determinado, os queijos devem ser virados, retirando-se as áparas e colocados de volta na prensa, como a gente pode observar aqui nessas 4 imagenzinhas que eu ilustrei. Então, a maturação e embalagem do queijo. Para desenvolver aroma e sabor, o queijo de coalho deve ser maturado em câmara refrigerada a temperatura de 10 graus Celsius a 12 graus Celsius durante de 5 a 10 dias. Claro, isso daí varia, né? E acondicionar os queijos em embalagem de plástico, colocando a etiqueta contendo a data de fabricação, de validade e os dados completos do produtor. E, como eu já falei lá em slides anteriores, estocar o produto sobre refrigeração a temperatura de 10 a 12 graus Celsius até a distribuição e comercialização, logo após a embalagem. E eu trouxe por via de curiosidade alguns benefícios que o queijo coalho traz, que ele ajuda a prevenir o câncer, segundo estudos da Universidade Federal de Pernambuco, regula a flora intestinal, o cálcio ajuda a prevenir a osteoporose, facilita a absorção de zinco pelo organismo, ajuda a evitar ataques cardíacos, trombose e derrames, evita a arteriosclerose,
que é a... Peraí que eu esqueci. Tem a ver com a questão da obstrução da artéria. Tá? Evita o fluxo de sanguíneo. Ele ajuda a evitar e possui propriedades antioxidantes. E é um alimento funcional. O que seria um alimento funcional, segundo a OMS? É que, além dele regular a flora intestinal, ele também traz benefícios à saúde. E então, desde o surgimento que se deu por acaso, como a gente viu lá na introdução, eu trouxe aqui para vocês, foi durante viagens até a atualidade, o queijo coalho é um produto de alta relevância para o país, apreciado por diversas culturas, principalmente a nordestina, sendo um produto rico em proteína, cálcio e bactérias reguladoras do intestino, e agregando a todos os gostos. Aqui estão as referências e obrigada. Isso, muito bem, Josiane. A gente viu aí, né? Os queijos, eles têm uma estrutura inicial de produção muito parecidos, né? Nós temos a possibilidade, né, de juntar, de aglomerar a caseína e essa massa transformar em um queijo, que é nada mais do que a conservação daquele leite que a gente iria perder se a gente não fizer nenhum processo de conservação. Então, o queijo é uma forma de conservar o leite e de levá-lo adiante, por meses, inclusive, né? Ter esse alimento, esse leite que foi produzido hoje, deixar ele conservado para a gente se alimentar daqui meses depois, dias depois. Então, o queijo de coalho é o principal queijo, né, que nós temos aqui no Nordeste brasileiro, que é muito parecido, praticamente idêntico com o queijo de Minas Gerais, do queijo de São Paulo, né? Então, nós temos uma pequena diferençazinha aí no queijo de coalho, que é o aquecimento a uma temperatura de desenvolvimento das bactérias mesófilas, né, das bactérias geral, que são, normalmente se desenvolve muito bem a uma temperatura de 45 a 50 graus. Então, o queijo de coalho, ele requer esse aquecimento da mexedura para que haja uma maior aglutinação. Com isso, ele fica um pouco mais rígido, mais duro, um pouquinho a massa mais firme, né, do que o Minas Frescal, que é um queijo chamado queijo fresco, queijo muito úmido, porque tem ainda uma certa quantidade de soro que é ofertado, inclusive, na comercialização e na conservação, né? Vocês teriam alguma pergunta mais para fazer? Alguma pergunta para Josiane? Tem alguém mais para apresentar? Porque eu não anotei, só anotei até a Josiane. Chegou mais alguém que vai apresentar? Neto vai apresentar hoje? Emanuel vai apresentar? Tinha como deixar para a próxima semana? Tá baixo seu áudio. Não, amanhã. Neto, amanhã, Emanuel. Isso, amanhã. Isso, pode ser. Amanhã, de 3 horas, tá certo? Amanhã, de 3 horas, a gente vai ter aula de novo, apresentar quem não apresentou hoje. Pronto, na próxima semana, na segunda-feira, a gente tem a viagem para a batalha, tá lembrado? Uhum. Então, quem é que vai estar em Santana? Até algumas pessoas já saíram, eu nem perguntei, mas a gente vai sair a partir de Santana para a batalha. Então, quem estiver no caminho, vai avisando, a gente apanha no caminho. Quem estiver em outra rota tem que ir para Santana, né? E, no caso, a Cíntia, que vai estar lá em Jaramatá, que foi daquela região, vai direto para a batalha com o ônibus, ou vai para Santana e dirá a volta. Ok? A gente vai... Pronto, então a gente se encontra amanhã de novo. Vou tirar aqui a gravação.